vamos lá. Essa continha matemática que a gente tem no cantinho esquerdo, que foi uma conta que mesmo eu aprendi a fazer ao longo da minha vida como voluntário. Então, pessoas, independente da quantidade, junto com ações pequenas, levam a grandes mudanças ou a uma mudança grande. E tinha que ter passado. Por que o slide não está passando? Gente, eu vou ter que parar de compartilhar a tela de novo, só um segundo. Nath, me ajuda aqui, porfa. Oi, Wander. Eu não tô conseguindo passar. É só continua dividindo sua tela normal e depois vai passando slide por slide. Sim, é porque não estava passando. Quer ver? Agora tá normal. Agora vocês estão vendo os slides, né? Isso, agora tá perfeito. Agora foi. Obrigado. Então, aí, Normal. Problemas técnicos, normal quando a gente mexe com tecnologia. Principalmente se você é uma senhora de 90 anos, igual eu. Então, vamos lá. Eu sou voluntário desde que eu me entendo por gente. Eu comecei a fazer trabalho voluntário, eu devia ter o quê? Uns 9, 8 anos. Eu comecei fazendo isso na igreja, que eu acho que é a realidade de muitas pessoas que começam a fazer trabalho voluntário ou sentem essa vontade de... Não, é pra deixar eliminado, mano. Eu Só um comecei... minuto. Vou pedir de novo, gente, para vocês mutarem os telefones de vocês, só para não ter interferência de som, tá? Obrigada, gente. Eu dei uma perdida aqui. Então, eu comecei muito cedo com um grupo da igreja, e isso no interior daqui de Goiás, até eu vir para Goiânia para fazer o final do ensino fundamental e o ensino médio e depois graduação. Eu vou fazer um parêntese aqui. Eu sou do interior de Goiás, de uma cidade chamada Nova Veneza. Hoje eu sou formado em Relações Internacionais pela Universidade Federal daqui do estado. E as experiências que vocês vão escutar, elas começam com a minha vinda para Goiânia, né? Como a gente fala lá no interior, a ida para a cidade grande. Então, lá em Nova Veneza eu fiz muitos trabalhos voluntários. Nessa fase, ainda morando no interior, um trabalho voluntário que me marcou bastante foi ser tradutor de uma delegação que foi ao Rio de Janeiro ver o Papa. O Papa esteve aqui no Brasil em 2013, se eu não me engano, e todas as teses para poder participar. E a Veneza não tinha muita gente que falava outras línguas, e o Wander foi o sortudo que foi junto com essa delegação para o Rio de Janeiro.
Depois do ensino médio, no meu ensino médio eu dei uma maneirada nos trabalhos voluntários, Enem, enfim, muitas coisas. E eu voltei pesado com os trabalhos voluntários durante a graduação. E aí, durante a graduação, ali do meu segundo ano de graduação para frente, eu fui voluntário em 4 países diferentes. Um deles é o que a gente está nele agora, né? Aqui no Brasil, então em outros 3 países. E para mim isso foi muito importante porque eu fiz trabalhos em diferentes segmentos e isso assim, muito sair da minha zona de conforto. Primeiro, eu nunca tinha andado de avião, eu nunca tinha acampado, enfim, eu fui quebrando diversos paradigmas que eu tinha comigo mesmo, e isso foi bem interessante e acrescentou bastante nas minhas experiências. Então, eu fui voluntário em diversos projetos e em cada projeto eu fiz um trabalho diferente. Mais para frente eu vou mostrar um pouquinho das fotos, das coisas que eu fiz. E alguns dos projetos eu sequer podia mexer no telefone, então não temos fotos desses projetos. Então, é bastante interessante toda essa vivência. Bom, o trabalho voluntário, ele me trouxe diversos ganhos. Assim, imensos ganhos profissionais, porque foi através dos meus trabalhos como voluntário, desde o Brasil até os trabalhos como voluntário fora, que eu consegui chegar hoje a trabalhar dentro da organização que uma vez me hospedou enquanto voluntário, que é a Rede Partners. Em termos de ganhos acadêmicos, eu vou falar mais um pouquinho da minha experiência na Colômbia. Eu fui fazer trabalho voluntário, mas eu também aproveitei a deixa para apresentar trabalhos. E as vivências serviram também como experiência de campo para poder colocar nos meus artigos, nos trabalhos acadêmicos que eu estava fazendo. Exemplo disso que foi no meu trabalho voluntário na Colômbia, eu visitei instituições que foram importantíssimas para o último artigo que eu escrevi, que eu tive agora na Costa Rica apresentando. Então, eu tive ganhos profissionais, porque isso vai para o currículo de uma forma maravilhosa. Tive ganhos acadêmicos, porque as experiências me proporcionaram um novo campo de estudo, uma nova visão sobre como escrever, sobre aonde procurar, mas também ganhos pessoais, sabe? O Vander de 2016, que é esse que vocês veem aí na fotinha no cantinho, com as mãozinhas sujas de tinta, numa favela no México, não é o mesmo Vander hoje, em 2019, que fala com vocês. O Vander do passado, que é esse da foto, ele aprendeu muito para chegar no Vander do futuro, que é este aqui de hoje, que no caso é o Vander do presente, o Vander do futuro é o Vander de amanhã. Mas, enfim, os ganhos pessoais, eles foram desde melhorar a questão da timidez, de falar em público, de aprimorar habilidades que eu tinha, mas que eu não sabia que tinha, de melhorar em questões de sociabilidade. Eu, durante o ensino médio, eu fui sempre uma pessoa muito fechada, então eu nunca tive muitos amigos, eu nunca fui de fazer amigos, mas essas experiências, esses contatos com outras pessoas, inclusive os trabalhos voluntários locais mesmo, me proporcionaram, na verdade, me empurraram ladeira abaixo para ser uma pessoa mais sociável. Eles me forçaram, digamos assim, a ser uma pessoa um pouco mais sociável. E isso, para mim, foi um dos maiores ganhos, sabe? Eu me vejo hoje como uma pessoa com uma bagagem muito, muito maior do que eu era nessa foto aí, em 2016.
Mas não só pelo fato de ter ido para fora. Isso é uma coisa que eu quero bater muito na tecla aqui hoje, que não é só ir para fora, fazer trabalho voluntário fora, que é o diferencial, que vai mudar a sua vida. Não. É o fazer o trabalho voluntário no geral. Os ganhos que eu consegui, claro que sou extremamente grata às oportunidades de ter feito trabalho voluntário fora, mas hoje eu tenho consciência de que se eu tivesse fazendo trabalho voluntário no Brasil mesmo, eu conseguiria alcançar esse mesmo nível de desenvolvimento humano, digamos assim. Que o meu lado pessoal também se desenvolveria trabalhando voluntariamente em projetos aqui no Brasil. Então, eu vou mostrar as coisas que eu já fiz. Então, eu fui voluntário em 4 países: Brasil, Estados Unidos, Colômbia e México. Nos Estados Unidos, eu fiz trabalho voluntário no estado de Wyoming, no Texas e no Colorado. O Colorado eu não coloquei aqui porque eu fiz um trabalho muito pequenininho, mas vale a pena citar. O meu trabalho, que vocês estão vendo aqui, foi no estado de Wyoming, um estado não muito conhecido, não muito falado, não muito desejado, mas um estado maravilhoso, o estado dos cowboys. O último estado na linha do trem em direção à conquista do ouro nos Estados Unidos. Não acharam mais ouro, pararam a linha do trem ali mesmo. Mas um estado muito rico. Meu trabalho foi com o capítulo da rede Partners of America no estado de Wyoming. Eles tinham um projeto que ainda existe, que chamava-se, na época, Biojoias para o Câncer de Mama. Isso que vocês estão vendo aí na mesa, eu não sei se eu consigo mexer, não sei se vocês conseguem ver meu mouse mexendo aqui. Isso que vocês estão vendo aqui na mesa são sementes de frutas brasileiras que, depois de secas e furadas, são enviadas para os Estados Unidos para a confecção do que a gente chama de biojoias. São, literalmente, a nossa arte na praia. Aquela pulseirinha que você compra ali no Samambaia, que você compra ali na Feira da Lua. É um braceletezinho, um colarzinho feito de semente, feito de pedrinha. E esse projeto, quando ele começou, ele não tinha noção das proporções que ele faria, né? O capítulo de Wyoming doou para o Hospital do Câncer, aqui em Goiânia, mais especificamente, o Departamento de Combate ao Câncer de Mama, hoje conhecido como CORA, um valor de $50 mil só fazendo biojoias. E eu tive a honra de participar lá nos Estados Unidos em um dos dias de vendas. A gente vai para escolas universitárias, as pessoas confeccionam a joia que elas compram. Então, é uma pulseira totalmente... E você leva ela para casa. Se você quiser, você deixa ela pronta para que o capítulo venda. E é um projeto maravilhoso. Essa que vocês estão vendo aqui no cantinho é a Dorli, que é a idealizadora e quem realiza o projeto lá nos Estados Unidos. Hoje o projeto continua, mas hoje não é mais biojoia para o câncer de mama. As biojoias hoje elas podem ser para qualquer causa. Então hoje o projeto leva o nome de biocausa. E a ideia é justamente essa: continuar juntando dinheiro e revertendo esse dinheiro para uma causa maior. No Texas, eu passei 2 dias trabalhando em um orfanato. Foi uma experiência maravilhosa, mas é um orfanato público e não se entra com telefone dentro. Então, a gente não pode, as crianças não podem ser divulgadas, o orfanato é todo fechado, as crianças não têm contato com o mundo exterior. Então, então não tem fotos, não tem foto nem por fora, mas foi uma experiência muito boa, passar ali o dia brincando com as crianças, conversando, sabendo um pouco dos sonhos, e muitas crianças já pensando em universidade, e isso foi bem interessante, bem legal. Em Wyoming também, eu visitei algumas escolas. Isso que vocês estão vendo é
uma escola de educação infantil pública no estado de Wyoming. Eu visitei algumas aulas, conversei com as crianças, falei como era ser um estrangeiro visitando os Estados Unidos. Foi uma festa, acharam muito bonito que o passaporte do Brasil não tem um brasão, não tinha na época, um brasão na capa. A gente conversou bastante, eu mostrei algumas fotos. Foi muito interessante ver essa curiosidade das crianças lá dos Estados Unidos. Por último, em Wyoming, eu fui participar de um projeto que a universidade tem, que é um restaurante comunitário, que é um restaurante que atende todas as pessoas. Eu cheguei cedo no restaurante para cozinhar e a gente cozinhou a manhã inteira e depois servimos o almoço e depois organizamos a cozinha. É um restaurante em que qualquer pessoa chega, almoça e vai embora. O que sobra do almoço é depositado em embalagens descartáveis, que são colocadas em uma geladeira na frente do restaurante. Qualquer pessoa pode passar, pegar as embalagens e levar para casa. E eu acho isso bastante interessante. O restaurante funciona todo com base de doação de padarias, lanchonetes locais e também da igreja, que é quem compra carne e os outros mantimentos. E aí, no final, nos meus últimos dias antes de ir embora, a gente deu uma entrevista, eu e alguns alunos da Universidade de Wyoming, sobre como é que foi as experiências, como é que foi trocar essas figurinhas e falar um pouco do trabalho voluntário durante o ensino superior. Aí algumas fotos da cozinha, como vocês podem ver, eu servindo almoço e as pessoas trabalhando, porque eu já tinha saído da fase de cozinha, né, nesse momento da foto. No México, eu visitei o estado de Jalisco e o estado de Puebla, trabalhando basicamente com crianças e jovens voluntários locais, conversando um pouco, compartilhando ideias, compartilhando projetos, anseios e questionamentos sobre ser voluntário enquanto jovem. Essa fotinha aqui com as mãozinhas pintadas é em Puebla. Eu cheguei em Puebla exatos uma semana e meia depois do processo de pacificação dessa comunidade que vocês estão vendo na foto. Então, foi um momento muito, muito tenso para as pessoas da cidade de Puebla, capital do estado de Puebla, que as comunidades eram tomadas por milícias e por facções criminosas, e a gente chegou no processo de pacificação. Então, a comunidade era, em tese, outra. E foi bastante interessante visitar centros esportivos nas comunidades. Depois que houve o processo de pacificação, teve a revitalização de ginásios e escolas para que as crianças se sentissem mais confortáveis indo para o ambiente escolar e para outra ação que não fosse o crime. Eles copiaram que a gente conhecia como Segundo Tempo. Segundo Tempo foi um projeto criado, se não me engano, ali no final do primeiro governo Lula, iniciando o segundo governo, em que os alunos de escola pública tinham, no contraturno, algum tipo de atividade, seja em um ginásio esportivo, seja num laboratório de informática. A ideia era basicamente tirar as crianças da rua, e esse projeto ele foi copiado no México e foi instalado nas comunidades carentes, e foi o máximo poder trabalhar nesse projeto do qual eu sou fruto. Eu era aluno de escola, eu fui aluno de escola pública basicamente a minha vida inteira, e eu participei do Segundo Tempo. Então, quando eu cheguei em Puebla, conversando com as crianças, e eu falava, eu também fazia uma coisa assim parecida no Brasil, eles ficavam muito empolgados, porque eles viam uma chance de crescimento. Por que eles viam essa chance de crescimento? Não sei, né? Mas eles achavam muito interessante ver alguém que já tinha passado pelo que eles estavam passando ter chegado à vida adulta. E não é tão adulta assim, né? Não tinha quase a idade deles.
Participei de alguns eventos culturais com eles, onde eu compartilhava, eu e os outros voluntários que estavam comigo, a gente compartilhava as coisas da nossa cultura e depois participava com as festas tradicionais deles. Estava ali no final de outubro, primeira semana de novembro, então nada mais justo do que conhecer a cultura do Dia dos Mortos no México, que, diga-se de passagem, é uma coisa maravilhosa, espetacular. São cenas que eu guardo até hoje na minha memória e se eu pudesse eu voltava todo ano para participar, porque é maravilhoso. Muitos doces, muita comida boa. Na Colômbia, eu não tenho muitas fotos, porque, mais uma vez, o trabalho que eu realizei lá foi com crianças em orfanato e a gente não podia tirar fotos. Então, essa foto aqui é de um dia que a gente fez uma excursão com as crianças até Monserrate. Tá só os voluntários nas fotos, tem eu aqui no cantinho, a Sara, não sei, mais uma vez, não sei se vocês veem meu mouse, mas tem a Sara daqui do Brasil também, e o resto é tudo pessoal local que estava trabalhando com a gente. Foi uma experiência maravilhosa. Assim, vi grandes diferenças, né? Meu trabalho no Texas foi depois desse trabalho na Colômbia. E eu vi diferenças, assim, enormes de um ponto para outro, mas foram experiências que marcaram bastante. E assim, foi um choque ver como as crianças nos orfanatos na Colômbia eram tratadas, não em termos de que elas eram maltratadas, mas comparado com a dos Estados Unidos, que não saíam do orfanato. Então, você vê, a gente estava fazendo uma excursão aí. Então, foi bem legal. Na Colômbia, eu também eu fui voluntário em um projeto de ajudar voluntários, basicamente o que eu estou fazendo aqui agora, de compartilhar um pouco das experiências, conversar com gestores de projetos voluntários lá em Bogotá e compartilhar um pouco com eles o que eu já tinha vivido, o que eu via que dava certo, o que eu via que tinha dado errado aqui no Brasil e o que poderia dar certo. E basicamente isso, de falar das experiências, e foi um momento muito interessante de sentar com jovens da minha idade e falar, olha, eu tenho essas experiências aqui, quais são as experiências de vocês? E isso é uma coisa que nós, dentro da rede Partners, fazemos muito. Tanto é que uma vez no ano, a gente se reúne para realmente escutar o que funciona dentro da nossa rede, compartilhar ideias e projetos que estão acontecendo, que estão dando certo, para talvez inspirar, para talvez servir de base, compartilhar o que está dando errado, compartilhar o que deu errado em cada projeto também, para poder que as pessoas tenham uma noção de, olha, eles fizeram isso, não deu muito certo, então eles correram por esse outro lado e passou a funcionar. Isso é bastante interessante dentro da nossa rede. E o último projeto, que é nessa terra maravilhosa de Pitiguariroba, que é o meu xodózinho, que é o meu projeto com refugiados. Eu, dentro da Rede Partners, criei um projeto de ensino de português e auxílio a refugiados que chegavam aqui em Goiânia. As fotos que vocês estão vendo são fotos que foi um projeto que a gente realizou aqui no Brasil, realiza ainda, e hoje ele é reaplicado na Colômbia. O projeto teve reconhecimento das Nações Unidas, o material que a gente usa é o Pode Entrar, é um livro das Nações Unidas para o ensino de português para refugiados. E, sinceramente, se eu tivesse que colocar numa escadinha todas as experiências voluntárias que eu já vivi, esse projeto é o que mais me move, sabe? Porque as experiências, as histórias, o meu crescimento enquanto pessoa, eu devo muito a esse projeto, sabe? Com crianças, ensinar português para adultos. E não ensinar o português como nós aprendemos uma língua estrangeira, mas ter que ensinar o português como uma segunda língua materna, que é uma coisa
muito além do que uma língua estrangeira, foi e tem sido muito tocante viver esse projeto. Sair de porta em porta, porque o primeiro mapa de refúgio em Goiás é da nossa organização e a gente saiu de porta em porta, perguntando o status, se estava tudo certo, se precisava de auxílio jurídico, se precisava de algum com alimentação, com acesso ao hospital, de levar para as aulas representantes do governo, representantes do Ministério de, sei lá, da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e fazer com que os alunos compartilhassem suas vivências, as suas más experiências com as pessoas importantes daqueles órgãos, foi assim, muito importante para mim enquanto pessoa, mas também para o próprio crescimento governamental e institucional do estado de Goiás. Uma experiência que eu passei foi em uma aula, assim, a gente trabalha dentro da sala ensinando módulos, e um dos módulos é sobre saúde. Então, a gente ensina a ir no hospital, falar com o médico, falar onde está doendo, ensina as partes do corpo, ensina as doenças, ensina as especialidades dos médicos. Então, quando eu tenho um problema no olho, eu procuro tal médico. Quando eu tenho problema no coração, é tal médico. E no final do módulo, a gente chamou a secretária estadual de saúde para participar com a gente da sala. Para participar com a gente na sala, escutando um pouco da aula. Foi quando a gente falou, eu tenho que ir no médico, eu preciso ligar em tal telefone. Aí tinha o telefone do agendamento do SUS. Ela levou para a gente um quadro que mostrava aonde ficava cada especialidade, o endereço de cada ponto de atendimento de cada setor. E uma das alunas, ela compartilhou uma história de que ela tem uma filha pequena. Ela foi no atendimento pronto-socorro, onde tem pediatra, e chegou lá e não tinha pediatra para atender a filha dela. E aí a secretária perguntou, tá, mas você foi em qual posto? Fui nesse. Não, mas esse aí eu tenho certeza que tem pediatra. Esse é o único cidade que tem pediatra 24 horas por dia. Aí ela falou assim, olha, quando eu fui lá, tinha. A aluna ligou na frente dela, sem falar nada, sem falar que era estrangeira, ligou falando que queria agendar, e o telefone no Viva Voz, e a moça perguntou, você é da onde mesmo? Eu sou refugiada, síria, eu tenho que levar minha filha no hospital. Não tem pediatra aqui não, tenta ligar em outro posto. Desligou o telefone. A secretária da saúde, ela ligou no mesmo posto, pelo tom de voz, eu não sei se eles conseguiram saber que era ela, mas só a fluidez do português, a gente descobriu que tinha sim pediatra e que não tinha pediatra para refugiada, mas para brasileira tinha. E aí isso para ela, enquanto secretária, foi um choque, porque eles não, entre aspas, sabiam que isso acontecia. E foi bastante, foi pesado, deixou o ambiente pesado, mas foi importante para se mostrar para os pontos do governo que realmente existe um problema com xenofobia e que isso atrapalha o acesso a pontos básicos. Então, esse projeto, que como eu falei para vocês, eu ia bater na tecla de que as experiências mesmo locais, elas conseguem trazer para vocês ganhos desde o profissional até o pessoal. Esse projeto é o que me fez crescer mais. Eu fiquei com ele, acho que 3 anos, e hoje eu acompanho ele um pouco mais de longe, mas eu continuo acompanhando ainda assim, e é bastante interessante, porque foi justamente depois de apresentar os relatórios sobre como a Goiânia tinha muito refugiado haitiano, e como eles chegavam em uma situação X, que a rede Partners passou a trabalhar também no Haiti. E aí, antes de eu compartilhar com vocês um pouco de como é que é
o nosso trabalho na Rede Partners. Nós somos uma organização criada pelo presidente Kennedy em 1945. 45? 45. E a organização está presente em basicamente todos os países da América Latina, pelo que a gente chama de capítulos. Os capítulos são nossas microsedes, são como se fossem células que trabalham independentemente, ou seja, não precisam necessariamente aplicar os mesmos projetos, mas sim uma coisa que realmente faz sentido para a realidade local. E cada capítulo funciona de uma forma organizacional, como se fosse uma ONG independente, realizando projetos relevantes para a comunidade local. E os projetos eles vão desde ensinar meninas do Panamá que ei, você pode sair do ensino médio e fazer uma faculdade, você não precisa casar antes de terminar o ensino médio com medo de que pelo fato de ser mulher você não vai conseguir nada. Até de projetos assim ao ensino de português para refugiados aqui no Brasil, ou o apoio a carentes em comunidades na Bolívia, ou ao ensino de novas habilidades aos refugiados venezuelanos na Colômbia, a retirada de crianças das plantações de café na Colômbia, projetos de nutrição e educação alimentar no Haiti, biojoias nos Estados Unidos, e assim vai. Formação de professores, enfim. Os nossos projetos, eles trabalham nessas áreas diversas e tem para todos os gostos. E as experiências, elas são, assim, maravilhosas. Eu queria agora abrir para perguntas. Gente, Wander, muito obrigada pela apresentação, né? Incrível. Eu te admiro ainda mais. Achei maravilhosa a sua apresentação. E, gente, queria falar para vocês que podem fazer as perguntas que vocês tiverem relacionadas ao que o Wander falou, ao voluntariado no Brasil, voluntariado no estrangeiro, exterior, né? E aqui no chat, que aí a gente lê para ele, ou então, Wander, se tu conseguir clicar aí Eu consegui abrir a janelinha aqui também. A janelinha do chat, você pode pedir. Então, as perguntas podem começar por aqui. Wander, assim, eu vou começar com uma pergunta. Eu vou falar mesmo, já que eu já estou falando, mas vocês escrevam no chat, por favor. Queria te perguntar o que seria que passo uma pessoa pode... Olha, é a mesma pergunta que o Sam me fez, acabou de fazer, a pergunta que eu ia fazer era qual o passo que uma pessoa que nunca fez um voluntariado, qual é o primeiro passo que ela tem que dar para começar a voluntariar? O primeiro passo é buscar oportunidades como essa aqui. Eu fiquei sabendo do Partners através do Education USA. Eu cheguei justamente no Education USA com essa pergunta e nossa queridíssima Regiane Dalmolin, aqui de Goiás, que era na época a advisor do Education USA, também conhecida como Nossa Senhora dos Intercâmbios, ela me falou do Partners e eu procurei um pouco do trabalho, ela me levou em algumas reuniões e foi quando eu trouxe o capítulo estudantil para Goiás. Então, quem nunca fez trabalho voluntário e quer começar, eu acho que começar buscando pelo próprio cenário local é um ponto importante. Então, seguir algumas organizações, geralmente as organizações não governamentais, elas trabalham juntas. Por exemplo, aqui em Goiás, o Partners Campus tem trabalhado com outra ONG, que é a Com Amor. E as pessoas dentro da organização vão sabendo de outras ONGs que trabalham com outras vertentes. Por exemplo, aqui em Goiânia a gente tem a Tampatas, que é uma ONG que junta tampinhas e materiais plásticos, vende e usa o dinheiro para castrar animais de rua. Então, e eles fazem ações, enfim. Então, acho que o primeiro passo seria buscar por organizações no cenário local. Em inglês tem um verbo para isso, né? Em português seria googlar. Mas
pesquisar um pouco sobre, joga lá, ONGs em Goiânia, trabalho voluntário em Goiânia. Seria uma ideia para começo. Ficar sabendo dos projetos, participar de coisas como essa aqui seria um ponto. Estou uma pergunta da Luísa. Espera só um minuto, porque eu sou uma pessoa que demora um pouco para processar a pergunta. Luísa. A gente pensa trabalho voluntário, a gente geralmente vai para crianças. Mas, por exemplo, um choque que eu tive voluntário com crianças era que até então eu nunca tinha feito trabalho voluntário com crianças. Eu, enquanto criança, fiz muito trabalho voluntário em asilos. A organização que eu pertencia enquanto criança, lá na igreja, lá em Nova Veneza, é a organização de São Vicente de Paulo. Eles têm muitos asilos. E a gente ia muito em asilo, brincar com os vozinhos, e cada um adotava o seu vô e passava o dia brincando e conversando. E, enfim, esse tipo de ação, ela eu digo que é aleatória. Eu digo que o coração do voluntário, ele pode estar em um projeto, mas ele precisa estar aberto, porque às vezes o projeto se estende, o projeto vai para outros rumos. Então, quando a gente começou, por exemplo, o Be Welcome, que é o de português para refugiados, a gente viu necessidade em se expandir. E essas fotos que vocês têm aí no fundo foi de um dia da saúde, justamente por identificar que eles não tinham acesso às coisas básicas, eles não tinham acesso aos conhecimentos básicos sobre saúde. Então, a gente fez um mutirão da saúde para refugiados em 3 finais de semana. E o projeto não era isso, o projeto era só ensinar português. Então, para mim, o voluntário, ele pode se apegar a uma causa, mas precisa ter consciência de que para aquela causa, o coração dele às vezes vai ter que abrir um pouco mais e englobar outras coisas. Mais perguntas? Façam perguntas, por favor. Alguém mais tem alguma pergunta? Luca. Ok. Então, é muito interessante a sua pergunta. Eu trabalho no Partners justamente nessa parte de trabalhar com os membros e com as instituições parceiras. A formação de parceria, ela é importante, mas para chegar nela, o projeto, a organização, ela precisa ter um trabalho ali antes de chegar na fase do pedido. Querendo ou não, quando você vai fazer parceria com outra instituição, você precisa vender um pouco do seu projeto. Você tem que mostrar para aquela instituição por que o projeto é bom, por que ela precisa fazer essa parceria. Você tem que vender essa parceria, vender entre aspas sempre, como um ganho para ela, como uma necessidade. Mais do que só falar, olha, o tanto que é bom ajudar as pessoas. Não, você precisa ajudar as pessoas, que aí você vai ficar conhecido como aquela instituição que ajuda as pessoas. Olha que bom para sua imagem. Tá vendo? Você vai fazer com que a organização te apoie e sinta ainda mais vontade de te apoiar. Então, eu acho que a primeira dica para se formar parceria com outras instituições é entender tintim por tintim do seu projeto, da sua organização. Saber qual é a sua visão, qual é a sua missão, qual é o seu motivo de existir, como que você realiza as coisas, ter bem trabalhado dentro da sua mente o modus operandi do seu projeto, mas também os motivos e as visões, os anseios de por que vocês querem crescer, se possível dados. Então, olha, o projeto do Be Welcome para a gente conseguir
provar para as instituições que a gente precisava de sala para dar aula de português, a gente teve que sair para fazer um mapa. Então, a gente saiu de porta em porta colhendo dados. Então, assim, é bem importante juntar essas informações. Você tem que se colocar no lugar da instituição. Se você fosse a instituição recebendo a proposta que você está fazendo, você ficaria com alguma dúvida? Você faria alguma outra pergunta extra? Se sim, você vê qual é essa pergunta e tenta responder ela. Apresentar para pessoas de fora que não tem nada a ver ajuda a formar essas respostas. Meu Deus, borbulhou de perguntas. E rum. Tá. Isabela, eu acho que a sua pergunta ela se responde com a minha resposta pro Luca. Que é basicamente isso. De você, para vender, você precisa vender a ideia. Querendo ou não, isso vai ser uma parte de marketing do seu projeto. E sim, os projetos precisam de marketing. Porque você precisa de ajuda, você precisa de uma aceitação, tanto do público que vai receber o trabalho, quanto do público externo. Porque, querendo ou não, todo trabalho que uma ONG faz, ele está ali por um motivo, porque existe um social. Então, desde castrar animais até ensinar português para refugiados, existe uma demanda que, além de solucionar a demanda, você precisa conscientizar as pessoas de que aquela demanda existe para que mais pessoas trabalhem em prol dessa ação. Né? Por mais que você queira que a sua ONG seja conhecida, que seu trabalho seja conhecido, você tem que também pensar na forma de conscientizar para que aquele que gerou a sua ONG vá se acabando. Tá. Ai, meu Deus. O negocinho que anda e as perguntas vão lá para cima, gente. Samir, qualquer trabalho é válido. Eu acho que tudo conta. Você tem que partir das demandas. É uma coisa que a gente mais tem. E uma coisa que a gente não pensa, por exemplo, é no apoio aos problemas já existentes. Por exemplo, o Asilo de São Vicente de Paulo, que tem ali atrás da Santa Casa de Misericórdia, na Vila Americano. Eles direto estão precisando de voluntários para ir lá conversar com os vovôs. É só isso que o voluntário precisa fazer. Claro que se você quiser ajudar a preparar a comida, a organizar a cozinha, ajudar na administração, eles não vão achar ruim. Mas tem vaga até para isso, gente. Ir lá, passar o dia conversando com o vovô. O que não querem é aquele voluntário que a gente chama de voluntário feriado, que vem uma vez no ano e desaparece. Alguns projetos, esse tipo de voluntário, ele não é um ganho. Ele atrapalha. Então, com crianças, com idosos, principalmente no caso dos em asilo, isso pode ser um problema. Então, comprometimento é uma palavra importante para qualquer coisa na vida, basicamente, mas em alguns projetos vai te demandar muito comprometimento. Então, você tem que ter em mente que se você não tem, talvez aquela não seja a melhor opção para você. Na área ambiental. Bom, na área ambiental a gente tem o Tampatas, viu, Laísa? A gente tem o Tampatas, que junta tampinhas e objetos de plástico para castrar animais, e tem a ONG É Com Amor, que vai em escolas públicas e populares, criando hortas e ensinando sobre agricultura familiar. Eles são maravilhosos. Se quiser procurar, se não me engano, eles têm Instagram. Olha, Luísa, a responsabilidade de ser um voluntário é igual eu falei. Tudo na vida que a gente vai fazer, a gente precisa de comprometimento. Se você se comprometeu com uma ONG de ir uma vez por semana dar aula de português, você não vai ir um mês só e desistir. Você precisa ir pelo menos no período combinado. Então, assim, é uma responsabilidade, cada um de um jeito. Eu tenho para mim, eu lido com essa responsabilidade como 50-50. Eu trato como um trabalho, levo profissionalmente igual qualquer trabalho que eu faço,
Mas isso enquanto Wander. Mas quando o Wander está aplicando, eu tô ali por amor. Então, quando eu pensava quando eu dava aula para refugiados, eu planejava a aula como se eu fosse o professor da Universidade Federal do Piqui Rachado, sabe? Eu estava ali, todo sentado, concentrado, montando a aula, pensando, meu Deus, eu vou fazer isso e isso em sala, o aluno vai responder isso e isso. E quando eu estava na sala, eu estava ali por amor. Então, eu acho que o comprometimento e a responsabilidade não infelizmente, mas vai estar sempre nas atividades que a gente vai fazer. Se a sua mãe te dá R$ 2 para ir na padaria, comprar pão, você tem que ter responsabilidade suficiente para comprar o pão e não voltar com R$ 2 de chocolate. Então, eu acho que a responsabilidade do ser voluntário, ela é uma responsabilidade como outra no geral, mas uma responsabilidade com consciência, porque você está ali mexendo com alguma coisa e, por exemplo, dando aula, eu tinha que ter responsabilidade emocional pelas pessoas. Então, eu tinha que ser forte o suficiente para escutar histórias fortíssimas, tristes, que na vida normal me fariam morrer de chorar, mas escutar elas tranquilo e passando tranquilidade para a pessoa. E depois chegava em casa e morria de chorar, porque em casa eu podia chorar. Mas cada trabalho vai ter um tipo de responsabilidade um pouco maior. Igual eu te falei, para ir comprar pão, você vai ter que ter responsabilidade com o dinheiro. E à medida que a tarefa aumenta, a sua responsabilidade também aumenta. Então, você pode começar com pouca responsabilidade, sendo a pessoa que posta as fotos no Instagram da organização, por exemplo. Sobre certificação. Geralmente, as instituições, as organizações, elas dão certificação. Eu falo isso pelo Partners, a gente dá certificação, até porque é com base nos nossos certificados emitidos que a gente conta quantas horas a gente teve de trabalho voluntário ao redor da nossa rede e mostra isso para as nossas instituições parceiras. Então, o certificado ele é muito importante. Se você cria o projeto, ter o reconhecimento de alguma outra instituição é importante para aplicação em universidades, porque falar, olha, eu criei um projeto, é diferente de você falar, olha esse documento mostrando que eu criei um projeto. Como fazer isso? É isso. Se você criou o projeto, tentar buscar algum apoio de fora para poder te ajudar na emissão dos certificados. Alguma organização que já exista, um reconhecimento governamental, ou já partir para uma ONG que já tenha esse procedimento de certificação. Mais alguém? Eu quero aproveitar, gente, se não tiverem mais perguntas. Tem algumas pessoas que estão aqui nessa conversa, nesse webinar, e eu tô vendo aqui, ó, o Luca, a Luísa, eu tô vendo aqui que o Maicon também tá aqui, não tá, Maicon? Ele tá com o microfone mutado. São pessoas que participaram já. Sim, estou aqui, Elisa. Tudo bem, Maicon? Tudo São bem. pessoas que já participaram de trabalho voluntário conosco, né, com a Liaison America. E eu sei que a gente já ultrapassou um pouquinho do nosso horário, até para não tomar mais, tomar mais tempo. Eu queria pedir se vocês pudessem tomar ali 2 minutinhos cada um e falar um pouquinho de como é que vocês se sentiram durante esse trabalho. Como é que foi para vocês? O que isso acrescentou? E se vocês se sentiram com algum desafio, algum obstáculo, se quiserem apresentar aqui também é legal. Oi, Elisa, tá me ouvindo? Sim, pode falar. Ok. Então, eu fui no Triple L agora de julho e durante a nossa viagem, eu, a Luísa, que também está aqui, e o nosso grupo, a gente visitou o Wade Center em Bluefield e nesse dia a gente fez um trabalho voluntário com crianças e eu acho que foi
Para mim e para muitos da viagem, foi a melhor experiência de toda a viagem. Foi uma coisa incrível, foi muito legal conhecer todas as crianças, ter uma nova perspectiva sobre como que é o trabalho voluntário. Então, se a Luísa quiser continuar falando um pouquinho. Bom, como ele falou, nós fomos no Wade Center. Eu achei muito interessante conhecer aquelas crianças porque a gente viu como elas são curiosas e inteligentes e como elas ficaram impressionadas com a nossa visita lá. Ela teve até uma menininha lá que ficava mexendo no meu cabelo, falava com a gente, assim, ficava bem assim feliz de ver a gente lá e de dando suporte, cantando com elas, brincando alguns momentos e como aquilo fazia elas felizes. Então foi bem gratificante ver que a gente pôde por alguns momentos alegrar, né, o dia delas. Obrigada, Luca. Obrigada, Luísa. Maicon, se você quiser falar um pouquinho da sua experiência também, fica à vontade, tá? E se não quiser também, não tem problema. Agora eu vi a sua mensagem aqui no cantinho. Tudo bem, Maicon, obrigada, não tem problema. Mas eu me lembro, eu estava com você e eu lembro que a nossa experiência lá foi muito legal. Só para quem não sabe, os meninos mencionaram o programa Triple Well, é o nosso programa, o programa da Liaison América, e durante esses dias a gente visita, né, ONGs e participa de trabalhos voluntários com crianças em situação de risco nos Estados Unidos. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer, gente? Para o Wander, para o Luca, para a Luísa, para qualquer pessoa que está aqui? Wander, quero te dizer uma coisa. Te admiro muito, o seu trabalho, tudo que você tem feito, a pessoa que você é, as coisas que você mostra pra gente, que você ensina pra gente, são maravilhosas. Obrigada por ter feito tudo que você fez hoje aqui, tá? E eu quero agradecer a presença de todo mundo, dizer que vocês são sempre bem-vindos a contatar a gente, o Wander com certeza também, caso queiram alguma dica, alguma orientação sobre como chegar até um trabalho voluntário que seja legal para vocês, tá bom? Então, muito, muito obrigada e boa noite a todos. Só para avisar, já que algumas pessoas perguntaram, né, eu pensei que isso ia aparecer mesmo, aí aqui eu tenho o Instagram do nosso capítulo aqui de Goiânia, o Gin Campus, e o Instagram oficial da rede, e o meu e-mail profissional, se alguém quiser mandar alguma coisa, e é isso. Boa noite, gente, um abraço. Boa noite, tchau.